Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área, aqui do meu lado mais uma vez Paulo Borrachinha. Valeu, obrigado pela oportunidade aí de falar com você, com o seu público. A gente está fazendo aí uma espécie de collab. E você aqui do meu Claro. canal, vai lá no Super Lutas para você assistir na íntegra também. Queria te perguntar o que você achou da luta do Poatan e do Adesanya, agora 12 de novembro. A gente estava lá em Nova York, acompanhamos de perto a preparação do Poatan, que se tornou o novo campeão do UFC. Como é que você viu a luta em si? Eu tinha perguntado para você antes da luta, você falou basicamente o que aconteceu, né? Que imaginava que fosse ser uma luta de kickboxing com luvinha e tal. Até teve um terceiro round ali que o Adesanya tentou usar a luta agarrada, mostrou que não tem muita intimidade. Mas qual que é a leitura que você fez da luta entre eles? Te surpreendeu de alguma maneira? Primeiramente, eu fiquei muito feliz com a vitória do Alex, comemorei bastante. Bacana. Achei que foi uma vitória expressiva pra caramba, né? E pelo jeito que foi, né? Ele tava perdendo a luta e conseguiu um nocaute ali no último round. Teve também um momento que ele quase foi nocauteado no primeiro round. Foi uma luta bem legal, divertida de assistir. Eu gostei de ter assistido, achei que foi uma luta excelente. É, Cara, só tenho desejar, né? Parabéns. Eu dei os parabéns pro Alex no Twitter. Legal. E, Eu e vi, é, verdade. é isso. Fez o que ele precisava fazer. Foi O muito bom. roteiro, né? O roteiro parece roteiro de filme mesmo, né? Quase É nocauteado no verdade. primeiro, consegue virar no último, com uma rivalidade que já tem entre eles. Você, como lutador, você acha que não necessariamente o Poatan e Adesanya, eu falo no contexto geral. Quando você enfrenta uma pessoa duas vezes, igual os dois já tinham acontecido, e você perde para a pessoa duas vezes, você acha que isso de alguma maneira é um peso, o borrachinha psicológico? Não sei se no jiu-jitsu, no MMA amador, você já enfrentou alguém duas vezes que você venceu ou que perdeu. Você acha que isso de alguma maneira pode influenciar na hora da luta? Tipo, pô, já perdi para esse cara, não posso perder de novo, vou ficar estigmatizado. Fora, naturalmente, toda a pressão que envolve, né? Acho que influencia. Não sei te falar o quanto, aí eu acho que é individual de cada um. Mas que tem um fator, tem. Entendeu? Pode ser que não seja relevante para mudar o Exato. resultado, mas tem um fator. Aí o nível é difícil falar, só a pessoa pode dizer, né? Porque é ser humano, né? É relativo, cada um sente e age de alguma maneira diferente em relação àquilo, Exatamente. né? Você acha que o Poatan agora, para a gente finalizar aqui, o Poatan provavelmente, né, o UFC está falando dessa revanche, mas como é que você vê o Poatan como campeão? Né? Um cara tão bacana, a gente estava precisando do cinturão voltar para o Brasil, né? Desde 2013, se eu não estiver enganado, quando o Anderson perdeu para o Weidman, então quase Nossa, 10 anos. E nesse meio tempo a gente estava carente de alguém que disputasse. Você teve a chance em 2020, mas o cenário não parecia muito, né? E de repente o Poatan surgiu em um curto espaço de tempo. Como que você vê o Poatan, um cara que tem essa história de superação e tal? Como é que você vê ele como campeão do UFC? Você fala sobre. Você está falando do lado emocional, de superação? Pode ser também. A figura do Poatan de ter surgido, entre aspas, do nada no MMA, né? A gente sabe o histórico dele no kickbox, mas chegou no UFC em pouco tempo, em um ano só fez o UFC, claro, casou as lutas, né? Encurtou o caminho dele. Como é que você vê o Poatan de maneira tão rápida, essa ascensão bacana que ele teve? Então, eu não sou um cara muito emocional, assim, de envolvimento emocional, nem mesmo de coisas pessoais e tal. Eu vejo as lutas bastante de forma profissional, mas eu consigo tentar entender quando as pessoas, o brasileiro se emotiva bastante, é um público, é um povo emotivo, né? Eu consigo entender, é um case assim muito com o envolvimento emocional, né? Do cara que começou o MMA numa idade que não é a idade normal que as pessoas que estão hoje lutando o MMA começam, geralmente começa mais cedo. É um cara que começou mais tarde e conseguiu ser campeão do UFC em um espaço de tempo muito curto. Então, gera essa cativa, né, o fã mais emotivo.
Uma narrativa diferente, né? É Que a uma galera gosta. narrativa. É É para uma vender, narrativa. né? Na mídia e tudo. Ele tem uma narrativa com a Adesanya, né? Então, fez com que ele chegasse lá muito mais rápido. O que é bom, o que é bom, né? Eu fiquei feliz com a vitória dele.